pois nós estamos aqui felizes, louvando ao Senhor, que todos fiquem bem daqui adiante, sempre frequentando a igreja, que vivem com saúde. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eterno Pai, Eterno Criador, cristãos, pastores, recursos do Pai e Filho, para te honrar e te glorificar. Nós sabemos também, Pai, que nós viemos em gratidão, nós viemos também, Pai, entregar tudo a Ti. É um culto que tem por título culto de oração, Pai. Nós queremos interceder por nós, pelos nossos filhos, pelos nossos familiares. Mas acima de tudo, Pai, nós queremos te encontrar, Pai. Nós queremos ter um verdadeiro encontro. Foram pedidos aqui, Pai, os familiares, pessoas, os recém-nascidos. Você pode escolher outro nome, Pai, que a Maria Alice, Pai, possa sarar, que os familiares novamente também possam, de alguma forma, Pai, ver consolo no meio de toda essa turbulência, toda essa provação, Pai. Que você possa abençoar também, Pai, nossa igreja, nossos irmãos, nossos familiares, nós falamos aqui, Pai, que isso não faça. Nós vemos, Pai, desejos de idade sofrendo, os mais velhos, mas nós entendemos que é algo que vem, Pai, algo que vem do tempo, não temos controle. O que nós podemos fazer, Pai, é entregar em tuas mãos e confiar em Ti. Nós vemos aqui, Pai, de congregações que estão passando por dificuldades, passando por perdas, Pai, passando por provações dentro do tempo, Pai. Que essas pessoas possam vir em Cristo, Pai, que elas possam ver a salvação, que elas possam ver, Pai, cura. Que não seja a igreja, que não seja uma simples vaga da igreja, mas que seja a salvação, Pai. Que seja a graça, Pai. Que essas pessoas, Pai, possam ver a graça transformando essa situação. Eu te faço em nome do teu filho, Pai Jesus. Amém. Vitor e Elisa, Pai, quero te agradecer pela vida e por estarmos aqui hoje na tua Santa Casa de Oração. Nós estamos aqui hoje, Senhor, porque cremos no teu poder, porque temos certeza que necessitamos de ti todos os dias das nossas vidas. Foram feitos aqui pedidos, foram entregados antes do Senhor. E nós sabemos que a caminhada cristã, como um todo, não é fácil. Mas hoje aqui entregamos nossos anseios, nossas dificuldades em tuas mãos. Porque sabemos que tu conheces nosso coração, tu sabes que melhor vai manter. Devo ter feito isso também especial para essa igreja, por cada membro, por cada família aqui presente, aqui representada, e aqueles que também não se fazem presente aqui hoje. Que possa abençoar essa caminhada, a liderança dessa igreja e os caminhos que ainda serão trilhados. Por cada família aqui representada, os abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Deus, maravilhoso Pai, que Deus é eterno, Senhor. Abençoe o mensageiro aqui hoje, Pai, que ele possa trazer sua palavra, Senhor, que a gente possa aprender e que a gente possa entender e passar a sua mensagem para nós, Senhor. Abençoe cada um de nós, que a gente possa entender a palavra do nome do Filho amado Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite. Que a graça de Deus possa habitar nossos corações. Amém? Para mim é muita alegria, né? Estar outra vez, meus irmãos, juntos para. Esqueci aqui, talvez não funcione. Vamos lá. Hoje nós temos a alegria de estar na casa de Deus para agradecer, para pedir. E eu acho que é um dos dias mais especiais. Pena que não chame quem é assim. Pena que muitos não podem ir, outros não vêm porque não querem. A verdade é essa. Outros querem vir e não podem. Mas eu acho que de quarta-feira é um culto onde a gente se encontra com Jesus para contar-lhe as bênçãos, agradecer pelas bênçãos, agradecer pelas vitórias e pedir a Ele também. Mas a Bíblia diz que nos finais dos tempos, que alguns minutos, isso que é. E a gente vê essa realidade hoje. A gente vê essa realidade não só nos cultos de quarta-feira, mas nos cultos de sábado, por exemplo. Eu aprendi que a nossa primeira bênção no sábado é na escola sabatina. E infelizmente a gente chega aqui na escola sabatina, quando está terminando a escola sabatina, o povo está chegando na igreja. E tem alguns que chegam até no final do culto. Cada um tem sua situação, a gente não está ajudando ninguém, mas a verdade é que nós, no todo, estamos deixando de adorar a Deus, estamos perdendo tempo. Vai chegar o tempo que a gente vai querer adorar a Deus de uma maneira maior e melhor e não vai ter esse tempo. Infelizmente, nós não estamos vendo isso daí. Aqueles que estão aqui são privilegiados. Estaremos na casa de Deus, agradecendo pelas bênçãos, agradecendo por tudo. Nós vamos falar hoje a respeito de mais um dos milagres de Jesus. Eu tenho um amigo, já faz alguns anos, ele trabalhava aqui em Pinheiro com a gente. E ele era muito querido por todos. Trabalhava na área da informática, era um cara entendido, um cara que conhecia de computadores, de informática. E ele prestava serviço à prefeitura e ele fazia manutenção dos computadores em todos os prédios da prefeitura. Quando digo da prefeitura, em todas as áreas, né? Saúde, educação, era com ele. Eu não sei se vocês conhecem, que se chamava Vinícius. Vinícius era um rapaz trabalhador. Certo dia eu estava indo para a Vitória e ali em 2 Leões estava um movimento diferente. Alguém tinha perdido o controle da moto, tinha caído em uma ribanceira que tinha sido perto da pista. E quando eu fui olhar para saber quem era, quando cheguei lá, era Vinícius. Ele me reconheceu e Edson, me ajuda, me tira daqui. Mas a gente não podia mexer com ele porque alguma coisa poderia ter acontecido de grave e a gente tinha que esperar o SAMU. E o que eu pude fazer na época foi chamar o SAMU. Eu liguei para o SAMU, alguém já tinha ligado também. E daqui a pouco chegaram os bombeiros, alguns colegas dele, municípios dele também. E os bombeiros já foram agindo ali, eles estavam lá na renascença, não podia se mexer. E daqui a pouco chegou os 2 SAMUs. Chegou o SAMU de Ponte, chegou o SAMU de Vitória, se não é nada, foi Gravatar. Mas chegou o socorro de e como sequela daquele acidente, Vinícius ficou tetraplégico.
E passou um bom tempo em casa, depois que saiu do hospital, passou alguns anos em casa, mas não tinha movimento nenhum do pescoço para baixo. Tetraplégico. Como é a vida de um tetraplégico? De alguém que não mexe as pernas, de alguém que não mexe as mãos, os braços, que não anda, que depende de todos. Como ficou a vida de Vinícius? Por que eu estou trazendo a história de Vinícius para cá? Porque nós vamos recapitular um pouco exatamente a história de alguém que estava tetraplégico. E a diferença é que esta pessoa, ela teve um encontro com Jesus. Essa pessoa, ela teve a oportunidade de chegar até Jesus. E eu queria ler com vocês o que está escrito na Bíblia, no livro de Marcos, no capítulo 2. Nós vamos encontrar esse relato. Vamos encontrar a passagem e vamos lá. Marcos capítulo 2. Nós vamos ler exatamente os versos 1 ao verso 12. Marquem aí. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou misericórdia. Marcos 2. Vamos orar? Todos os dois. Mais uma vez, em tua presença, nós estamos. Desta feita, para te pedir, ó Deus, que tu estejas nos usando neste momento. Que tudo que seja falado aqui seja para o nosso glória, para o nosso entendimento. Então, ó Deus, permite-nos adentrar a tua palavra e poder compartilhar com aqueles que estão aqui. Que teu Santo Espírito permaneça conosco, no nome de Jesus. Marcos capítulo 2, que tem como título A Cura de um Paralítico em Cafarnaum. Antes, no contexto, nós vimos que Jesus ele tinha curado um leproso. E o relato diz que quando Jesus curou aquele leproso, ele pediu que ele não dissesse a ninguém, que apenas se apresentasse ao sacerdote e oferecesse uma oferta pela purificação, um sacrifício que Moisés tinha ordenado, para servir de testemunho ao povo. Mas a gente encontra aí no verso 45 do verso 2, diz que, tendo saído aquele paralítico, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso permanecia fora em lugares desertos, e de toda parte vinham ao encontro dele. Jesus acabara de fazer um milagre com o paralítico, ou melhor, com o leproso, e agora Jesus, sem querer, estava impedido de continuar naquela cidade, ou naquelas cidades ao redor, porque a multidão que o seguia era muito grande. Eram muitas pessoas que queriam ouvir Jesus falar. E ele precisava, quando ele realizou esse milagre, ele disse: eu não conto para ninguém, para evitar exatamente a aglomeração dessas pessoas. E agora nós passamos para o capítulo 2 e encontramos aí a cura de um paralítico, lá na cidade de Cafarnaum. E a gente vai ler o relato para a gente entender e debater um pouco dessa história. E começa dizendo assim: dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens.
e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava e, pela abertura, desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em espírito que eles assim pensavam, lhes disse, ou disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande. Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem não tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Ou melhor, não tem não. Tem, tá? Perdão aí. Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Percebe que nesse texto nós encontramos alguma coisa que não é comum. Perceberam a dificuldade daquele paralítico de chegar até Jesus? A multidão estava à porta, estava impedindo que as pessoas se aproximassem, e a Bíblia diz que Jesus estava em casa. Ou seja, vamos dizer aqui que Jesus havia, digamos que, escolhido aquele dia para ficar um pouco mais reservado, para conversar entre aqueles que estavam ali, para pregar com aqueles que estavam ali, mas mesmo assim, aqueles que estavam era grande multidão, não eram poucas pessoas, e havia uma dificuldade para aquelas pessoas, para aquele paralítico chegar, primeiro porque ele não tinha como chegar até Jesus se ninguém o levasse, alguém tinha que levar o paralítico até Jesus, isso era fato. E nós vamos aprender algumas coisas aqui. E eu tenho certeza que nós vamos entender melhor essa história. Jesus, durante seu ministério, ele estava sempre viajando de um lugar para o outro, né? E, entretanto, em um determinado dia, Jesus estava em sua casa, quando correu a notícia de sua presença ali. Ou seja, as pessoas espalharam que Jesus estava ali. Ajuntaram-se muitos para estar com Jesus. Muitas pessoas hoje estão em busca de Jesus, que ouviram a palavra de conforto, por curiosidade, ou até mesmo para ver que benefícios podem ser alcançados ao estarem ao lado de Jesus. Muitas pessoas querem estar perto de Jesus hoje, mas talvez algo esteja acontecendo e fazendo com que essas pessoas não consigam chegar a Jesus. A gente viu na história que a porta estava bloqueada, né? Não tinha como entrar pela porta. E a religião hoje, ela leva um grande número de pessoas para os mais diversos caminhos, dizendo que encontrarão Jesus. Mas suas doutrinas, seus ensinamentos errados por aí, quantos a gente vê, né? Estão bloqueando a possibilidade do homem alcançar a salvação e uma experiência mais profunda com Jesus. As portas estão sempre bloqueadas. Muitas pessoas querem conhecer Jesus, são encaminhados
para conhecerem a Jesus, mas existem bloqueios. E eu, quando estudei esta pregação, eu fiquei pensando no seguinte: será que não acontece isso hoje na nossa igreja? Será que nós estamos bloqueando as pessoas de se encontrarem com Jesus? Através de um comportamento errado, através de olhares, de palavras que a gente diz sem pensar. Será que nós estamos criando um bloqueio em que as pessoas não estão conseguindo chegar até Jesus? Mas e o paralítico? Um homem necessitado que vivia deitado em uma cama, possivelmente tetraplégico, né? Como acaba de citar a história do Vinícius, que não podia andar ou movimentar-se, mas ainda podia ouvir e ver as coisas que estavam acontecendo no seu redor. Espiritualmente, nós podemos apontar para a vida de muitas pessoas que não conseguem caminhar na presença de Deus. Aquele paralítico, ele não conseguia se mover, mas ele havia ouvido de Jesus. Ele estava vendo e sabia que Jesus estava ali, porque alguém disse para ele. E a história diz, né, que vieram algumas pessoas e se preocuparam com aquele paralítico e disseram: olha, nós vamos levá-lo de qualquer forma para que você seja curado. Primeiro a gente vê aqui a fé daquelas pessoas. Eles acreditavam que se Jesus levasse o paralítico até Jesus, o paralítico não voltaria da mesma forma que ele chegaria ali. E a Bíblia apresenta 4 homens, né? Os 4 homens, eles representam, quem sabe, os 4 passos pelos quais a igreja tem e deve levar as pessoas a Jesus, né? O ide, né? Pregai, anunciai e batizai. É assim? Ide, portanto, fazer discípulos, pregando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Então, esses 4 aí, quem sabe, representam aqueles 4 homens que se preocuparam em levar aquele paralítico a Jesus. Mas nós vemos a dificuldade agora porque a multidão era grande e a porta estava bloqueada. Não tinha como chegar a Jesus. E como levar aquele paralítico? A igreja, representada por aqueles homens, precisava fazer alguma coisa. E agora ele sobe até o telhado. Hoje a igreja, para alcançar as pessoas, para levar pessoas a Jesus, ela precisa subir. E esse subir representa exatamente as nossas orações a Deus. Representa significa que nós precisamos orar por nós. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. E é através da oração que a gente chega até os céus. Através da obediência à sua palavra, através da obediência aos seus mandamentos, através das orientações de Deus, através da sua palavra, e do agir do Espírito em nossa vida, nós conseguimos subir. E a história fala também sobre o buraco no telhado, né? É interessante que eles calcularam exatamente destelhar, digamos assim, fazendo buraco, destelhar, exatamente onde ia dar que estava Jesus. Eles poderiam errar o cálculo, poderiam? Vamos considerar que eles estavam aí, que Jesus estava aqui na igreja, mas Jesus estava ali no cantinho. Eles poderiam ali, não estavam vendo Jesus, tentar fazer um buraco sair aqui assim, ou ali assim. Mas eles calcularam exatamente o buraco que saiu exatamente. Foi bem programado onde estava Jesus. E sabe, só o Espírito Santo
nos mostra o caminho certo. Só o Espírito Santo nos faz descobrir ou mostrar, levar as pessoas exatamente onde está Jesus. E uma coisa mais interessante que a gente viu aqui na leitura é que todo aquele movimento chamou a atenção de Jesus. Vocês já pensaram na cena agora? Jesus estava com aquela multidão, estava pregando para eles num lugar fechado, e agora alguma coisa me chamou a atenção. E eu estava lembrando aqui agora, lá em casa, a gente está lá na sala, às vezes sentado, e a gente escuta o barulho da monteira. Aí me sinto assim, aí ele chegou. Aí eu tenho um que está aqui. Chama a atenção, né? Chama a atenção. Se a gente está aqui, se a gente escutar qualquer barulho aqui no telhado, vai chamar a atenção da gente. E aquele movimento feito por aqueles homens, aqueles 4 homens que estavam subiram ali, e deram jeito de subir no telhado, para levar aquele homem, para fazer com que aquele homem chegasse até Jesus, realmente mexeu, chamou a atenção de Jesus. Toda aquela movimentação chamou a atenção de Jesus. Enquanto estava no telhado, descendo o enfermo de Capernaum. A igreja chama a atenção do Senhor quando obedece esses seus mandamentos e leva o necessitado até a presença de Deus. Então, a igreja, no todo, nós como igreja, precisamos chamar a atenção de Jesus, ao levar alguém para Jesus. E chamamos a atenção dele. O relato diz que desceu a cama até perto de Jesus. A casa estava lotada, mas perto do Senhor sempre há um lugar para o necessitado. Amém? Amém. Perto do Senhor sempre há um lugar para o necessitado. Mesmo que multidões estejam impedindo, mas sempre há um lugar, sempre há uma maneira de alguém nos levar até o Senhor. E o relato diz: vendo a fé deles, Jesus, ao olhar a fé daquele homem e daqueles que o conduziam, o Senhor honra a fé dos seus servos e abençoa aqueles que estão com ele. E Jesus agora olha para o paralítico e diz: perdoados estão os teus pecados. Para Jesus, muito mais importante era a salvação daquele homem do que a cura de sua enfermidade. Alguns perguntam hoje. Libera o azul aí. Oi. Perdoados os meus pecados, né? Às vezes a gente se preocupa muito com as enfermidades. Alguns perguntam: por que Jesus não me curou? Por que Jesus não curou a irmã fulana, o irmão tal? Por que Jesus permitiu que ele partisse? Nós não conhecemos. Não podemos ir além daquilo que conhecemos. Mas uma coisa que a gente precisa entender: que Jesus ele está preocupado com a minha e com a sua salvação. Sabe por quê? Porque está aleijado hoje, está cego, está paralítico e está com Jesus, obedecendo a Ele, seguindo seus caminhos, é melhor do que estar sã e não estar seguindo a Ele. Nossa salvação é mais importante do que nossa cura material. E Jesus, ele quis dizer isso para ajudar aquelas pessoas, né? E Jesus disse o seguinte: que para Jesus curar é mais fácil. Ele disse: qual mais fácil? Eu dizer, perdoa os teus pecados ou levanta a tua cama e anda. E para Jesus, curar era muito mais fácil. Por exemplo, ele tinha feito isso muitas
vezes, né? Já havia feito isso com muitas pessoas. Ele já havia ressuscitado Lázaro. Era fácil para quem havia ressuscitado mortos curar o paralítico. Mas quando ele disse: perdoa-nos os teus pecados, ele estava assumindo um compromisso de morrer por aquele homem. E isso era muito mais difícil. Porque para Jesus perdoar os pecados daquele homem, ele precisaria passar pela morte. E ele estava dizendo para aquele homem: olha, eu vou morrer por você. E isso é mais difícil do que dizer: levanta e anda. O Senhor não desaponta os seus servos, pois a bênção principal, a salvação, já havia sido recebida. Quando ele disse: levanta, toma o teu leito e anda, ele já tinha, em primeiro lugar, garantido a salvação do mundo. O homem sai agora livremente com sua cama. Depois que o homem tem uma experiência com Jesus, o caminho fica livre para ele ir sempre ao Senhor. A gente não vai se prolongar muito no sermão dessa noite, mas a gente precisa entender o seguinte: você precisa entender o seguinte, eu preciso entender o seguinte: nossa cura maior é o perdão dos nossos pecados. É poder um dia estar com Jesus. É poder um dia se aproximar dele puro, remido, perdoado e ter a salvação. A gente aqui passa por dificuldade, a gente aqui fica com sequelas, a gente aqui muitas vezes, muitos são mutilados, mas a gente precisa entender que a salvação é com Jesus. E a salvação está garantida. Você pode ter qualquer outro tipo de deficiência, mas quando Jesus voltar, nós seremos curados do pecado e seremos transformados. Então, quando Jesus disse: levanta, toma o teu leito e anda, aquele homem imediatamente se levantou, pegou sua cama e foi embora para sua casa. Ele recebeu duas coisas: a espiritual, porque os seus pecados foram perdoados, e a física. Que nesta noite, que a cada quarta-feira que a gente vem aqui, a gente vem agradecer também pela cura espiritual, que é o perdão dos nossos pecados. Que a gente possa se preocupar com isso daí, porque as coisas materiais, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A gente vai passar pela morte. Passa de uma forma ou de outra, passa pela morte. A gente não vai ficar paciente, né? E se você tem esse tipo de dificuldade de chegar a Jesus, por um motivo que é desconhecido dele, mas acredite que se você orar constantemente, você buscar Jesus, você vai alcançar aquilo que você precisa. Aquele paralítico, talvez ele não tivesse mais esperança. Para ele tudo tinha se encerrado. Para ele talvez não tivesse mais chance. Porque ele dependia das pessoas. E nós aprendemos algumas lições nessa noite. A gente pode tirar muitas lições. Podemos tirar a lição do amor daqueles 4 homens que se preocuparam em levar aquele homem a Jesus. Será que nós estamos nos preocupando com o nosso próximo? Ou se a gente, será que a gente está só se preocupa de falar das pessoas? Né? Quando eu cheguei para a igreja, quando eu conheci o Evangelho, eu escutei muito da igreja que fazia parte a expressão os incrédulos. Os incrédulos. Não se junte com os incrédulos. Não faça isso com os incrédulos. Porque os incrédulos estão perdidos, minha gente. Depois eu aprendi que é esses incrédulos que Jesus quer que a gente traga para ele. Se a gente pensar só na gente, a gente não vai ser. Se eu pensar só em mim, eu não vou ter a salvação. Eu estou perdido. Porque os 10 mandamentos que a gente tanto prega, que a gente tanto ensina, se resume 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Como é que eu me amo quando eu estou diante do semelhante?
quando eu estou despreocupado para com Ele, quando eu não lhe levo a cura, quando eu não mostro Jesus às pessoas. Era para cada um de nós, para cada um de nós que estamos aqui, e aqueles que estão em casa também, se preocupar primeiro na salvação das outras pessoas, para depois pensar na nossa. Porque quando a gente se preocupa com o próximo, quando a gente ama o próximo, nós também estamos no mundo. Às vezes a gente vê nos noticiários pessoas que perdem suas vidas em acidentes, em catástrofes, e muitas vezes a gente nem sente tristeza, né? A gente está nem aí, a gente acha que não é um problema nosso, mas quando a gente se preocupa com as pessoas, tenta ajudar essas pessoas, tenta levar essas pessoas a Jesus, acho que eles transformam em nossa vida e a gente se torna uma pessoa bem melhor. Costumeiramente a gente sempre diz assim: precisamos levar Jesus às pessoas. Não está errado. Mas o interessante é você, aliás, a gente sempre diz: precisamos trazer as pessoas para Jesus. Mas o correto e o certo também é a gente levar Jesus às pessoas. E trazer as pessoas para Jesus. É um tomar lá para cá. Então, que nesta noite nós possamos entender aquilo que Jesus quer dar de nós. E como igreja possamos amar nosso semelhante. Amar aquele que está tetraplégico, espiritualmente falando, dos conhecimentos da palavra. Se a gente tem a palavra conhece, se a gente conhece a lei de Deus, conhece a palavra de Deus, nós possamos levar essas pessoas. E elas possam ser alcançadas pelo amor de Jesus, possam ser curadas. Deus abençoe. Amém? Vamos colocar em pé, vamos ouvir mais uma vez, cantar mais uma vez, Reis, Reis. Vamos ficar em pé. E o Rei dos Reis esteja presente na nossa vida. Que nós possamos acreditar em seu poder, possamos viver eternamente
em busca da cura maior, que é a nossa salvação. Grande Deus, eterno Pai, toda honra e toda glória seja dada a Ti. Aqui está uma pequena parte do teu povo que veio te adorar, que veio dizer, Senhor, muito obrigado pelas bênçãos, mas que também veio te pedir, Senhor, pela cura, te pedir perdão pelos pecados e te pedir a tua orientação. Então, Pai, permite que em nossa vida nós estejamos confiantes e cientes de que a nossa cura espiritual é bem mais importante do que a cura material. Que nós possamos amar o nosso semelhante e fazer com que eles encontrem o caminho, a verdade e a vida. Que eles encontrem a Jesus através da nossa vida, através do nosso testemunho, que nós possamos levá-los a Ti, que também possamos a cada dia nos apresentar diante de Ti, para que Tu possas nos perdoar e nos preparar para encontrar contigo. Leva-nos em paz aos nossos lares, protege-nos das cidades do mundo, livra-nos do mal e nos abençoa. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém.